Você conhece a técnica da linha do tempo? Eu quero te ensinar a fazer esse exercício que pode te ajudar muito a superar experiências do passado. Vem comigo! Você já parou para pensar sobre a linha do tempo da sua vida? A nossa linha do tempo tem a ver com tudo aquilo que está registrado ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento até o momento atual, em que a gente ainda está escrevendo os próximos capítulos da nossa história. É nessa linha do tempo que ficam marcadas as nossas experiências boas, experiências também ruins. E de alguma maneira, a nossa mente ela tem uma capacidade surpreendente de fazer ali um registro dos acontecimentos ruins, possíveis traumas, experiências difíceis, dolorosas, que de alguma maneira marcaram o seu psicológico. A técnica da linha do tempo é um exercício muito importante para que você analise toda a sua história de vida. Com esse exercício, você consegue identificar os principais acontecimentos que afetaram a sua autoestima. Isso traz explicações para você do seu agora. Talvez você enfrente dificuldades no presente de coisas que você não superou muito bem lá do seu passado, de algum evento que você viveu e isso ficou mal resolvido. Então, quando a gente faz a linha do tempo, analisa a nossa própria história, a gente encontra respostas e, além disso, você consegue olhar para aqueles eventos de uma nova forma. Realmente, você vai ver que não é possível mudar o passado, mas nós podemos mudar o significado desse passado. E o ponto de partida dessa experiência é através da linha do tempo. Uma coisa que eu vejo que tem sido bem comum, inclusive aparecendo no consultório, são pessoas com dificuldade de se lembrar das experiências da infância. Você tem essa dificuldade? Se eu te perguntar agora, você lembra da sua infância? Qual é a sua resposta? Coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade de lembrar da infância ou se você tem as lembranças ainda bem vivas dentro de você. Compartilha comigo a sua resposta. Pois é, eu tenho pacientes que chegam à terapia com essa dificuldade. Eu pergunto sobre todo o contexto da vida da pessoa, a gente não fica só no passado, a gente fala ali do momento presente, de perspectiva futura, mas também na terapia é um espaço em que o passado ele pode aparecer, principalmente quando esse passado ele incomoda tanto o paciente que muitas vezes o passado ele é como se fosse mais presente do que o próprio agora daquele paciente. Se a gente pudesse imaginar uma espécie de calendário emocional, aquela pessoa ela não está em 2024 emocionalmente. Ela ficou ali presa, apegada a uma outra data em que aquelas experiências aconteceram na vida dela. E eu pergunto sobre experiências, o que ela passou, se tem algo mal resolvido. A gente vai explorando tudo isso na psicoterapia e eu ouço dos pacientes essa queixa de não se recordarem sobre eventos da infância ou até mesmo uma sensação de ter uma fase inteira meio apagada. A lembrança é meio nebulosa, não fica tão claro. Então pode ser que aquela pessoa ela se lembre de um pedaço da infância, mas de uma certa idade até uma outra fica um apagão. Ela não consegue falar sobre aquela fase da vida dela. O fato de não se lembrar muito bem das experiências do passado em alguma fase da vida pode ter muitos significados e interpretações do ponto de vista psicológico. A interpretação mais conhecida, que acredita-se, é aquela ideia de defesa psíquica, quando a nossa mente ela nos impede de fazer contato com algo que tem um sofrimento. Então a nossa mente nos impede de lembrar aquilo que pode fazê-la sofrer. Essa é a interpretação mais comum. Mas mesmo que seja muito difícil para algumas pessoas fazer contato com uma experiência dolorosa, saiba que é importante o resgate das experiências não superadas para que elas sejam superadas. Quando a gente tem ali uma lembrança ruim que a gente evita e tenta fazer de tudo para esquecer, a gente continua com aquele peso, aquela situação mal resolvida dentro da gente. Mas é importante dizer algo aqui. Realmente, se você hoje evita lembrar de certas coisas,
porque você não sabe o que fazer com aquela lembrança, de fato, o melhor caminho, no sentido do alívio emocional, é nem lembrar daquilo. Mas a proposta que eu quero te fazer é que você se lembre para fazer algo com essa lembrança. É aí que entra o conhecimento da psicologia. A lembrança não é para fazer uma visita ruim e estragar o seu dia. Aquela lembrança é para que você faça contato com algo que precisa ser resolvido. Então não basta só lembrar, você precisa lembrar e saber o que fazer com aquela lembrança. É isso que vai te dar condição de superar uma experiência ruim. E é exatamente isso que eu ensino no Eleve-se, que é o meu curso online sobre autoestima e autorrealização. A primeira aula do Eleve-se é a técnica completa da linha do tempo. Você já começa essa experiência se tornando o seu próprio terapeuta nessa jornada. Você vai aprender a fazer a sua linha do tempo com passo a passo e vai aprender também a analisar a sua própria linha do tempo. Nas aulas seguintes, você vai ter a oportunidade de aprender a superar as experiências, fazendo as pazes com o seu passado, acolher a sua criança interior. Então, uma experiência completa para que você não fique com questões mal resolvidas com a sua história. Se você tem interesse em dar um passo a mais, quer experimentar algo profundo que pode fortalecer a sua autoestima, clica no link abaixo, entre no Eleve-se e se você tiver alguma dúvida, queira fazer um contato comigo, acesse o link também, ali você vai ver o meu contato de WhatsApp ou deixa aqui no comentário que eu posso responder e tirar a sua dúvida. Agora que você já viu a oportunidade de aprofundar isso, eu quero te falar aqui algumas orientações que podem te ajudar a colocar em prática a técnica da linha do tempo. Essa técnica, ela vai te ajudar a ter maior clareza da sua história de vida, perceber os eventos que mais te marcaram. Além disso, você vai observar quais foram os personagens da sua história de vida que tiveram uma contribuição de forma positiva ou para questões negativas ao longo de toda a sua jornada de vida. Então você vai fazer essa técnica com papel, uma caneta e você vai registrar nesse papel os principais acontecimentos da sua vida. Você começa colocando o seu nascimento, você pode marcar com a idade ali de cada situação que você queira registrar, ou você pode marcar pelo ano que aquilo aconteceu e você vai colocando todos os registros. Você tem a opção de fazer uma linha do tempo contínua, contemplando várias fases, ou você pode fazer a linha do tempo de forma separada, infância, adolescência, a juventude ou até a sua fase atual. Você escolhe a forma que fizer mais sentido para você. Depois de registrar tudo ali, você vai analisar, observar quais eventos foram positivos, quais foram negativos, para que você tenha maior clareza sobre os eventos da sua história que geram um impacto até o seu presente na sua vida. Tente fazer essa técnica. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou gostar de responder a sua pergunta. Se inscreve no canal, envie esse vídeo para alguém e eu te vejo no próximo vídeo.